relógio de parede da imensa mansão marcava 3 da manhã, quando Sofia sentiu um enjoo inesperado. As paredes brancas, decoradas com quadros que valiam mais do que a casa onde ela nasceu, pareciam se aproximar dela. Correu para o banheiro, tentando ser discreta, mas os passos ecoavam pelo mármore frio. Ali, ajoelhada diante da pia luxuosa, Sofia percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela sabia. Sabia antes mesmo de comprar o teste de farmácia no dia seguinte. Sabia desde a noite em que André, o herdeiro da fortuna Varela, cruzou a porta de seu quarto de empregada pela primeira vez. Aquela relação clandestina, cheia de segredos e olhares trocados nas sombras da casa, nunca deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Sofia, a humilde filha de nordestinos que havia começado a trabalhar na mansão para sustentar sua família, agora carregava algo mais do que a bagagem de responsabilidades. Ela carregava um filho, o filho de um homem milionário. Sofia olhou para o teste de farmácia com as mãos trêmulas, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Sabia que a família de André, os Varela, jamais aceitariam isso. Eles eram poderosos, influentes, com empresas multinacionais e uma reputação inabalável na alta sociedade. Uma gravidez fora do casamento com uma empregada? Inimaginável. Sentada no chão frio de seu pequeno quarto, Sofia sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Nas semanas seguintes, ela tentou esconder sua condição, mas os sintomas se intensificavam. Os olhares de desconfiança entre os outros empregados, os silêncios estranhos nos jantares onde ela servia discretamente a família Varela. Estava ficando impossível esconder a verdade. E foi então que tudo desmoronou. Durante um café da manhã, Sofia estava servindo a mesa quando se sentiu tonta. Derrubou uma taça de suco na mesa de vidro. Num gesto rápido, Dona Cláudia Varela, a matriarca da família, levantou-se furiosa. Seus olhos pareciam faíscar. "Você está grávida?" Ela perguntou com uma frieza cortante, sua voz ecoando pelo salão. Sofia congelou, sua mente lutando para encontrar uma resposta, mas seu corpo a traiu. Uma lágrima escapou, e foi o suficiente. A explosão de ódio que veio a seguir foi devastadora. Dona Cláudia convocou imediatamente os irmãos de André, e o interrogatório que se seguiu foi cruel. "Você pensou que poderia se aproveitar da nossa família? Você acha que pode prender o André com um filho? Que ingenuidade!" As palavras eram dardos envenenados que atingiam Sofia em cheio. Ela sabia que não havia escapatória. E quando André chegou, o caos já estava instaurado. O silêncio dele foi o golpe final. André, o homem que tantas vezes sussurrou que a amava, não disse uma única palavra para defendê-la. Estava pálido, com os olhos fixos no chão, como se quisesse que a terra o engolisse. Sofia sentiu seu coração partir em pedaços. Ela sabia que aquele era o fim. Horas depois, com uma mala pequena nas mãos, Sofia foi escoltada até a porta da mansão. Chovia torrencialmente, mas ninguém lhe ofereceu sequer um guarda-chuva. O motorista abriu a porta do carro e, sem olhar para trás, ela foi deixada sozinha na escuridão. Mas o que Sofia não sabia era que aquele abandono era apenas o começo de algo muito maior. E o que André estava prestes a fazer seria algo que ninguém jamais poderia prever. A chuva caía intensamente enquanto Sofia caminhava pela calçada, com o coração devastado e a mente confusa. A mala que carregava era leve, mas o peso emocional era insuportável. Ela olhou para trás uma última vez, para aquela mansão onde havia vivido tantos momentos intensos e dolorosos. Não havia mais para onde ir. E com um filho a caminho, Sofia se sentia completamente desamparada. Horas antes, ao ser humilhada e expulsa, Sofia aguardava ansiosamente por uma palavra de André. Talvez uma defesa, um sinal de arrependimento, algo que mostrasse que ele se importava, que ele não era apenas o herdeiro frio e calculista que sua família moldou. Mas ele não disse nada. O silêncio foi sua única resposta. André estava em conflito. Dentro da mansão, após a expulsão de Sofia, ele se refugiou em seu quarto, isolado do resto da família. Sentado na poltrona de couro,
Ele segurava a cabeça entre as mãos, os pensamentos rodopiando. Ele sabia que Sofia estava grávida muito antes de sua mãe descobrir. Sabia que o filho era dele, fruto de uma paixão que começou como um segredo, mas que para ele significava muito mais do que simples impulsos. Naquela mesma noite em que cruzou a porta do quarto de Sofia pela primeira vez, André sabia que estava quebrando todas as regras de sua família. Os Varela eram conhecidos por suas tradições rígidas, e um relacionamento com uma empregada não fazia parte dos planos cuidadosamente traçados para o futuro dele. Mas Sofia era diferente. Ela o ouvia de uma forma que ninguém mais o fazia. Nas noites em que se encontravam em segredo, longe dos olhares críticos de sua mãe e irmãos, André sentia que podia ser ele mesmo. E em meio a essas noites, nasceu um amor profundo que o assustava. Mas quando a verdade veio à tona, quando a realidade crua da gravidez foi revelada, o medo de perder tudo, seu status, sua fortuna, seu lugar na empresa da família, o paralisou. Ele ficou mudo, incapaz de lutar por ela. A culpa o corroía por dentro. Ele sabia que havia falhado com Sofia, a mulher que amava. E agora, enquanto ela estava lá fora, sozinha sob a chuva, ele se perguntava o que poderia fazer para consertar tudo. André se levantou subitamente. Não podia deixar as coisas terminarem assim. O amor que sentia por Sofia era maior do que o medo da família. Mas ele sabia que não seria fácil. A influência dos Varela era imensa, e sua mãe, Cláudia, não iria deixar isso passar sem uma luta. Ele precisava pensar em algo. E rápido. Ao descer as escadas da mansão, André foi confrontado por Cláudia. "Onde você pensa que vai?" perguntou ela, os olhos duros como aço. Ele olhou diretamente para a mãe, sentindo o peso de suas palavras antes mesmo de pronunciá-las. "Eu vou atrás dela, mãe. Eu não posso deixar Sofia assim. Ela está grávida do meu filho." A fúria de Cláudia foi instantânea. "Você perdeu o juízo, André. Essa garota está se aproveitando de você. Ela quer sua fortuna, não vê isso? Nós temos planos para você, para seu futuro. Essa criança nunca deveria ter nascido." As palavras cortaram como facas. André sabia que sua mãe nunca aceitaria Sofia, mas ouvir aquilo era mais cruel do que ele imaginava. Sem pensar duas vezes, André passou por Cláudia, ignorando seus gritos de protesto. Ele sabia que a decisão que estava prestes a tomar mudaria para sempre sua vida. Não havia como voltar atrás. Sofia estava a poucos quarteirões de distância. A chuva ainda caindo quando ouviu o som de passos rápidos atrás dela. Assustada, virou-se para ver André correndo em sua direção, encharcado, mas determinado. "Sofia, por favor, espera." Ela parou, o coração acelerado. O que ele estava fazendo ali? Será que finalmente havia tomado uma decisão? Os olhos de André estavam cheios de uma emoção que ela nunca havia visto antes. "Eu não posso te deixar ir assim. Eu errei. Errei muito. Mas não vou deixar você enfrentar isso sozinha." Por um breve momento, Sofia sentiu uma onda de esperança, mas sabia que as palavras não seriam suficientes. "André, sua família nunca vai nos aceitar. Eu vi o que eles pensam de mim. Eles me humilharam e me expulsaram da casa como se eu fosse nada." André segurou as mãos de Sofia com força, os olhos fixos nos dela. "Eu não me importo com eles. O que importa agora é você, é o nosso filho. Eu vou lutar por você, por nós." A determinação em sua voz parecia verdadeira, mas Sofia sabia que o caminho à frente seria tortuoso. Ela queria acreditar nele, mas as cicatrizes daquela humilhação ainda estavam frescas. E então, antes que ela pudesse responder, André fez algo inesperado. Ele a puxou para um abraço apertado, prometendo em seu ouvido: "Eu vou mudar tudo, Sofia. Eu vou mostrar a eles que nós somos mais fortes do que qualquer barreira. Confia em mim." E ali, sob a chuva, algo mudou entre eles. Mas o que André não sabia era que do outro lado da cidade, sua mãe já havia começado a colocar em prática um plano cruel para separar os dois de uma vez por todas. E ela não iria parar por nada. A luta estava apenas começando. Esse conteúdo pode violar nossas políticas de uso. Erramos?
Envie uma desaprovação, polegar para baixo, a esta resposta para nos avisar. Enquanto André e Sofia compartilhavam um momento de esperança sob a chuva, na mansão dos Varela, Cláudia estava tramando algo ainda mais sombrio. Ela não era o tipo de mulher que aceitaria ser desafiada, muito menos por uma simples empregada. Cláudia havia passado a vida construindo uma imagem perfeita de sua família, e agora tudo estava ameaçado por um erro que seu filho cometera, algo que ela considerava imperdoável. Subindo as escadas com passos firmes, Cláudia foi direto ao escritório onde seu irmão, Gustavo Varela, estava revisando contratos. Gustavo era conhecido por seu pragmatismo, um advogado implacável, sempre disposto a fazer o que fosse necessário para proteger o nome da família. "Precisamos conversar", disse Cláudia, fechando a porta atrás de si. Ele a olhou com curiosidade, mas a seriedade no olhar da irmã indicava que algo muito grave havia acontecido. "É sobre André e aquela empregada. Sofia está grávida e ele está disposto a arruinar tudo por ela. Mas eu não vou permitir que isso continue. Nós temos que nos livrar dela de uma vez por todas." Gustavo franziu o senho. Ele sabia que Cláudia era capaz de fazer qualquer coisa pela família, mas estava prestes a testemunhar uma crueldade que ia além do que ele poderia imaginar. "E o que você sugere que façamos, Cláudia?" Cláudia sentou-se, os olhos brilhando com uma frieza assustadora. "Vamos destruir a vida dela, Gustavo. Sofia não vai ter para onde correr. Vamos tirá-la da cidade, arruinar sua reputação, fazer com que ela nunca mais seja vista perto de André ou desta família." O plano era simples, mas mortalmente eficaz. Usando a vasta rede de contatos dos Varela, Cláudia começaria a disseminar boatos sobre Sofia, acusando-a de roubo dentro da mansão. Eles alegariam que ela havia desviado dinheiro dos cofres da casa, tornando sua permanência na cidade impossível. Não só isso, mas Cláudia também planejava usar sua influência para garantir que Sofia não conseguisse trabalho em lugar nenhum. Em questão de dias, a jovem estaria completamente arruinada e isolada. Enquanto Cláudia e Gustavo traçavam os detalhes sombrios de sua trama, André, sem suspeitar de nada, decidiu que era hora de tomar uma atitude definitiva. Ele sabia que não poderia voltar para a mansão e enfrentar a fúria de sua mãe tão cedo. Precisava proteger Sofia de qualquer represália. Assim, decidiu levá-la para um lugar onde a família Varela não pudesse alcançá-los. "André, para onde estamos indo?" perguntou Sofia, enquanto entrava no carro ao lado dele, ainda insegura de seus próximos passos. Ele deu partida no motor, os faróis iluminando a estrada escura à frente. "Vou te levar para um lugar seguro. Vamos ficar juntos e planejar o nosso futuro longe de tudo isso." Sofia olhou para ele com esperança nos olhos, mas uma sensação incômoda a perseguia. Algo dizia que isso não seria tão fácil quanto André imaginava. Ainda assim, ela se permitiu acreditar nele por mais um momento. A ideia de escapar daquela tormenta e recomeçar, mesmo que por um tempo, era tudo o que ela queria. Dirigiram por horas até chegarem a uma pequena casa em um vilarejo afastado, uma propriedade que pertencia ao avô de André, onde poucas pessoas sabiam da existência. Era simples, mas aconchegante, cercada por árvores e longe do caos da cidade. Ali, Sofia e André finalmente poderiam respirar. Durante os dias seguintes, André fez de tudo para cuidar de Sofia. Preparava as refeições, a confortava quando as emoções ficavam pesadas e prometia incessantemente que iria resolver tudo, que encontraria uma maneira de mantê-la segura e criar a criança juntos. Eles estavam criando um pequeno mundo para si, onde a família Varela não tinha poder. Porém, aquela sensação inquietante que Sofia sentia continuava a crescer. Ela sabia que a felicidade deles seria curta, e de fato não demorou muito para que o plano de Cláudia começasse a surtir efeito. Boatos começaram a circular pela cidade. Os vizinhos de Sofia, amigos de infância, começaram a falar dela em tom de desprezo. Notícias falsas se espalhavam rapidamente, e os olhares de desconfiança eram constantes. Os dias passavam, e ela notava que algo estava muito errado. Mas André, completamente focado no novo início que estavam tentando construir, não percebia o que se passava fora daquela bolha que haviam criado. Certa tarde,
Enquanto André estava fora comprando mantimentos, um carro preto parou em frente à pequena casa. Sofia, com o coração disparado, olhou pela janela e viu Gustavo saindo do veículo com um semblante sério e ameaçador. Ele bateu a porta com força e Sofia hesitou, sabendo que, seja o que for que ele estivesse prestes a dizer, mudaria o rumo de sua vida. Quando finalmente abriu a porta, Gustavo entrou sem ser convidado, com uma pasta de documentos em mãos. Sofia, vou ser direto. Se você continuar com essa gravidez e insistir em ficar com André, vai perder tudo. Minha irmã já fez os arranjos. Sua reputação já está destruída. E se você quiser evitar que coisas piores aconteçam, sugiro que saia da vida dele agora. Sofia sentiu o chão se abrir sob seus pés. Gustavo continuou. Aqui estão documentos que comprovam tudo. Assine e vá embora. Essa é sua última chance de evitar algo ainda pior. Ela olhou para os papéis com as mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não estava mais disposta a ser manipulada. Gustavo não sabia com quem estava lidando, e Sofia sabia que, para proteger seu futuro, teria que lutar de uma forma que nunca imaginou. A tempestade estava longe de terminar. Sofia olhou para os documentos nas mãos de Gustavo, sentindo o peso esmagador da decisão que se aproximava. A proposta era clara. Em troca de deixar André, ela receberia uma quantia em dinheiro suficiente para recomeçar sua vida em outro lugar, longe de tudo e de todos. Mas o que realmente a desestabilizava não era o dinheiro, e sim as ameaças implícitas. Cláudia e Gustavo não hesitariam em destruir sua vida se ela recusasse. Eles haviam mostrado que eram capazes de qualquer coisa, e Sofia temia não apenas por ela, mas também pelo filho que carregava. Gustavo observava com uma expressão fria, quase indiferente. Ele não via Sofia como alguém digno de André, e não havia empatia em seu olhar. Para ele, ela não passava de um obstáculo, uma peça fora do lugar que precisava ser removida para que a família Varela continuasse seu legado sem manchas ou escândalos. Sofia, por dentro, lutava contra uma batalha de emoções. A raiva de ser tratada como se fosse descartável se misturava com o medo de perder tudo o que sonhou. Ela amava André e sabia que ele a amava, mas o poder da família dele parecia uma muralha intransponível. Por outro lado, ela também sabia que deixar André significaria abdicar de algo maior. A possibilidade de construir uma vida ao lado do homem que era o pai de seu filho. Você acha que pode me comprar, Gustavo? A voz de Sofia tremia de leve, mas havia uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Gustavo não esperava essa reação. Ele se aproximou mais, deixando os papéis sobre a mesa. Não se trata de compra, Sofia. Trata-se de bom senso. Pense no futuro do seu filho. Você realmente quer que ele cresça no meio de uma guerra? Porque é isso que vai acontecer se você insistir em ficar com André. Cláudia já está preparando o próximo passo, e eu garanto que você não vai gostar. As palavras de Gustavo ecoaram pela sala, enquanto Sofia olhava para os papéis, perdida em pensamentos. Ela sabia que ele tinha razão em um ponto. Se continuasse, enfrentaria uma batalha árdua e cruel contra os... Gustavo continuou a pressionar, seus olhos frios como aço. Você tem uma escolha, Sofia. Assine os papéis e receba o que é seu por direito, ou se recuse e enfrente as consequências. Não estou aqui para negociar. Sofia olhou para o rosto de Gustavo, tentando ler qualquer sinal de vulnerabilidade, qualquer fraqueza que pudesse usar a seu favor. Mas ele estava imperturbável. A frieza em seus olhos uma indicação clara de que ele não estava disposto a ceder. As ameaças de destruir sua vida e sua reputação eram reais, e ela sabia que Cláudia não hesitaria em usar todas as suas armas para garantir que Sofia nunca mais tivesse paz. Com um esforço monumental, Sofia respirou fundo e fez o que sentia ser a única coisa possível naquele momento. Diga a Cláudia que eu não vou assinar nada. Gustavo ergueu uma sobrancelha, surpreso, mas sua expressão rapidamente se tornou uma máscara de desdém. Muito bem. Então você vai enfrentar as consequências. Não diga que não avisei. Ele se virou e saiu, deixando Sofia sozinha com seus pensamentos e com o peso da decisão que acabara de tomar. Ela sentia uma mistura de alívio e pânico. Alívio por não ceder ao desespero, mas pânico por não saber o que viria a seguir.
André retornou pouco depois, trazendo algumas compras. Ele percebeu a tensão no ar assim que entrou e viu Sofia de pé perto da mesa, com um olhar distante e uma expressão séria. O que aconteceu? Ele perguntou preocupado. Sofia o abraçou com força, como se o simples ato pudesse afastar todas as preocupações. Gustavo esteve aqui. Eles estão determinados a nos destruir, André. Ele trouxe documentos e tentou me forçar a assinar um acordo para deixar você e desaparecer. André franziu o senho, seus olhos se enchendo de uma mistura de raiva e preocupação. Não posso acreditar que eles tenham chegado a isso. Precisamos fazer algo. Não podemos deixar que eles nos afastem. Eu não assinei nada. Ela disse olhando diretamente para ele. Eu quero lutar por nós, mas não sei por onde começar. Eles têm poder e influência em todos os lugares. E eu tenho medo, André. Medo do que eles podem fazer. André segurou o rosto de Sofia com as mãos, seus olhos cheios de determinação. Nós vamos enfrentar isso juntos. Eu não vou deixar que eles te destruam. Se precisar, encontraremos uma forma de expor o que eles estão fazendo. Vamos lutar contra eles com todas as nossas forças. A sensação de alívio que Sofia sentiu ao ouvir essas palavras foi acompanhada por uma nova onda de coragem. Ela sabia que a luta seria difícil, mas ver a determinação em André lhe dava uma esperança renovada. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer desafio. Enquanto André e Sofia tentavam encontrar uma maneira de lidar com a situação, Cláudia e Gustavo já estavam avançando em seu plano. A família Varela começava a manchar a reputação de Sofia publicamente, espalhando rumores sobre ela e pintando-a como uma golpista e aproveitadora. Aos poucos, a pressão começou a aumentar. Pessoas que Sofia conhecia começaram a se afastar dela, e a situação financeira deles começou a piorar devido ao boicote. Era um jogo sujo, e Sofia estava no centro de uma tempestade de calúnias. Mas André não estava disposto a se render. Ele procurou aliados fora do círculo da família Varela, buscando a ajuda de jornalistas e advogados que pudessem ajudá-los a expor a verdade. A cada dia que passava, o peso da situação se tornava mais intenso, mas a determinação deles permanecia firme. Um dia, André recebeu uma ligação de um jornalista investigativo que havia ouvido rumores sobre a verdadeira história de Sofia. O jornalista estava interessado em cobrir o caso e expor as práticas cruéis e manipulativas da família Varela. Era uma chance, talvez a última, de virar o jogo e mostrar ao mundo o que realmente estava acontecendo. Enquanto André conversava com o jornalista, Sofia estava em casa, lidando com a crescente ansiedade e a pressão externa. Ela sabia que mesmo com a ajuda da mídia, o caminho seria tortuoso e cheio de obstáculos, mas ela estava determinada a lutar por seu futuro e pelo futuro de seu filho, e estava disposta a enfrentar qualquer desafio que surgisse. O clima estava pesado quando Sofia e André ouviram a primeira notícia que poderia mudar tudo. O jornalista investigativo, que se apresentou como Ricardo, estava determinado a fazer justiça. Ele tinha um histórico de expor grandes escândalos e estava comprometido em revelar a verdade por trás da campanha de difamação contra Sofia. Ricardo era um homem de meia-idade com uma presença autoritária, seus olhos sempre atentos aos detalhes. Eu ouvi sobre o que está acontecendo e quero ajudar, disse ele com uma voz grave. Tenho informações que podem ser muito valiosas, mas vou precisar da sua ajuda para juntar todas as peças. André, agora mais esperançoso, sentou-se ao lado de Sofia. Estamos dispostos a fazer o que for necessário. O que você precisa? Ricardo fez uma pausa antes de responder. Preciso de provas concretas do esquema da família Varela. Tenho fontes que confirmam que estão espalhando mentiras sobre você, Sofia. Mas para provar isso, precisamos de documentos, testemunhas, qualquer coisa que mostre a manipulação e a tentativa de destruição de sua vida. Sofia e André concordaram em colaborar, cientes de que a situação se tornaria ainda mais complicada. Começaram a reunir evidências, como e-mails, mensagens de texto e qualquer documento que pudesse mostrar a intenção da família Varela de prejudicá-la. Enquanto isso, Cláudia estava cada vez mais irritada com o desvio dos seus planos. A tentativa de destruir a reputação de Sofia parecia estar falhando, já que rumores de um possível escândalo envolvendo a família começaram a surgir.
Cláudia decidiu aumentar a pressão, planejando uma nova estratégia para lidar com a situação. Numa reunião privada com Gustavo, ela expressou seu descontentamento. Não podemos permitir que isso continue. Se precisarmos recorrer a métodos mais drásticos, faremos. Essa situação está escapando do nosso controle e precisamos garantir que Sofia e André sejam totalmente eliminados de nossas vidas. Gustavo concordou, seus olhos brilhando com uma nova malícia. Deixe comigo. Vou encontrar uma forma de lidar com isso antes que se torne um problema maior. Enquanto Cláudia e Gustavo planejavam seus próximos movimentos, Ricardo estava trabalhando incansavelmente para expor a verdade. Ele conseguiu reunir provas suficientes para iniciar uma investigação mais profunda sobre as ações da família Varela. No entanto, ele também sabia que o tempo estava se esgotando e que precisava agir rapidamente para evitar que a situação piorasse. André e Sofia, agora mais unidos do que nunca, continuavam a enfrentar a pressão constante. A pequena casa no vilarejo se tornava um refúgio cada vez mais frágil à medida que as ameaças se intensificavam. Mas a esperança de que a verdade seria revelada e de que a justiça prevaleceria mantinha-os firmes. O clímax da batalha estava se aproximando, e todos os envolvidos sabiam que o próximo movimento poderia definir o destino de Sofia, André e a família Varela. A luta estava longe de acabar, e cada lado estava preparado para usar todos os recursos ao seu dispor. A próxima fase da batalha se desenrolaria em um confronto direto, onde cada movimento contaria e onde o resultado final poderia mudar para sempre a vida de todos os envolvidos. Ricardo, o jornalista investigativo, estava trabalhando para reunir uma equipe de advogados e repórteres dispostos a cobrir a história de Sofia e André. Ele sabia que uma abordagem coordenada era necessária para expor a verdade e pressionar a família Varela. "Estamos prontos para dar o próximo passo", disse ele a André e Sofia. "Mas vocês precisam estar preparados para o que vem a seguir. A exposição pública pode ser tão destrutiva quanto as ações de Cláudia e Gustavo." A tensão era palpável enquanto a data para a primeira reportagem se aproximava. Sofia e André estavam preocupados, mas também determinados. Eles haviam passado por tanta dor e humilhação que estavam dispostos a enfrentar qualquer adversidade para alcançar a justiça. Na noite anterior à publicação, enquanto estavam em casa, um telefonema inesperado mudou tudo. Era um informante anônimo que sabia detalhes sobre as intenções de Cláudia e Gustavo. "Se vocês querem saber o que está realmente acontecendo, vejam os arquivos no escritório de Gustavo", disse a voz do outro lado da linha. "Há documentos que podem incriminar não só eles, mas toda a família Varela." A informação foi um balde de água fria, mas também uma oportunidade. André e Sofia sabiam que precisavam agir imediatamente. Sem perder tempo, decidiram invadir discretamente o escritório de Gustavo para obter as provas que poderiam fazer a diferença. Naquela noite, com a ajuda de Ricardo e de um grupo de amigos confiáveis, eles conseguiram invadir o escritório de Gustavo. Com a ajuda de um chaveiro que conheciam, conseguiram abrir a porta e buscaram os documentos. A tensão era imensa enquanto vasculhavam gavetas e pastas, tentando encontrar qualquer evidência que pudesse ajudar. Finalmente, Sofia encontrou uma pasta cheia de documentos comprometedores. Havia e-mails trocados entre Cláudia e Gustavo, onde discutiam a estratégia para destruir Sofia e garantir que ela fosse descreditada. Além disso, havia provas de corrupção e suborno que poderiam atingir diretamente a família Varela. O alívio e a esperança invadiram Sofia e André ao verem as provas. Era o que precisavam para virar o jogo. Com os documentos em mãos, voltaram rapidamente para sua casa e prepararam-se para o grande dia. A reportagem estava prestes a ser divulgada e eles tinham uma arma poderosa para garantir que a verdade prevalecesse. Quando o dia chegou, a reportagem foi ao ar, revelando a verdade sobre a família Varela e seus métodos cruéis. O escândalo se espalhou rapidamente e a opinião pública virou-se contra Cláudia e Gustavo. A pressão foi tão intensa que a família Varela começou a enfrentar investigações e acusações de corrupção e manipulação. Sofia e André finalmente sentiram um peso saindo de suas costas. A luta havia sido longa e dolorosa, mas eles conseguiram expor a verdade e trazer justiça para si mesmos e para o futuro de seu filho.
Eles estavam determinados a reconstruir suas vidas e a começar um novo capítulo. Com o escândalo envolvendo a família Varela em plena ebulição, Sofia e André puderam finalmente respirar um pouco mais aliviados. A exposição pública de Cláudia e Gustavo trouxe consequências sérias para a família Varela, que agora estava enfrentando uma onda de investigações e ações judiciais. A pressão era tanta que a influência da família começou a diminuir consideravelmente. Sofia e André estavam decididos a reconstruir suas vidas e a criar um ambiente estável e seguro para seu filho. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas estavam determinados a enfrentar qualquer desafio juntos. A primeira coisa que fizeram foi procurar um novo lar, longe das sombras do passado. Encontraram uma pequena casa em um bairro tranquilo, onde poderiam começar do zero. A mudança foi um alívio para eles, pois simbolizava um novo começo e uma chance de deixar para trás os traumas e as dificuldades que haviam enfrentado. Enquanto se adaptavam à nova vida, Sofia e André começaram a receber o apoio de amigos e familiares que haviam se distanciado durante a crise. O apoio deles foi crucial para ajudá-los a se recuperar e a se reerguer. Além disso, eles se envolveram em projetos comunitários, dedicando-se a ajudar outras pessoas que passaram por situações semelhantes. O relacionamento entre Sofia e André ficou mais forte após a crise. Eles aprenderam a valorizar ainda mais um ao outro e a importância de lutar pelos seus sonhos e pelo que acreditavam ser justo. Cada desafio superado juntos fortaleceu seu vínculo e os preparou para enfrentar o futuro com confiança. Apesar das dificuldades, eles conseguiram encontrar momentos de felicidade e alegria. O nascimento de seu filho trouxe uma nova perspectiva para suas vidas, e eles estavam comprometidos em proporcionar a ele um ambiente amoroso e saudável. As cicatrizes da batalha ainda estavam presentes, mas a esperança e a resiliência se tornaram suas maiores forças. Enquanto a família Varela enfrentava as consequências de suas ações, Sofia e André se dedicavam a construir um futuro melhor. Eles sabiam que, apesar das adversidades, haviam conseguido triunfar sobre a injustiça e garantir um futuro promissor para si e para seu filho. E embora a estrada ainda fosse longa, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse com coragem e determinação. A vida em sua nova casa trouxe uma sensação de normalidade que Sofia e André haviam ansiado. A pequena casa em um bairro tranquilo não tinha a opulência de suas vidas anteriores, mas era aconchegante e cheia de promessas de um futuro melhor. O casal começou a estabelecer uma nova rotina, trabalhando para reconstruir sua vida e criar um lar feliz para seu filho. Sofia encontrou um emprego em uma pequena livraria local, onde seu amor pelos livros e pela leitura encontrou uma nova forma de expressão. Ela se envolveu com a comunidade local, conhecendo novos amigos e ajudando em eventos comunitários. O trabalho não só trouxe estabilidade financeira, mas também um novo propósito e uma rede de apoio que ela apreciava profundamente. André, por sua vez, dedicou-se a um novo projeto. Ele havia começado a escrever um livro sobre sua experiência e a luta contra a injustiça que enfrentaram. O livro não só era uma forma de terapia para ele, mas também uma maneira de compartilhar sua história e inspirar outras pessoas a lutar contra adversidades. Apesar de terem conseguido superar o maior desafio, as cicatrizes do passado ainda eram visíveis. Às vezes, a sombra de Cláudia e Gustavo parecia pairar sobre eles, especialmente quando notícias sobre a família Varela apareciam nos meios de comunicação. No entanto, André e Sofia estavam determinados a não deixar que o passado os dominasse. Eles estavam concentrados em criar uma vida nova e plena para si e para seu filho. Em um domingo ensolarado, enquanto André estava na livraria ajudando Sofia a organizar livros, um telefonema inesperado trouxe uma nova reviravolta em suas vidas. Era Ricardo, o jornalista investigativo que havia ajudado a expor a verdade sobre a família Varela. "Precisamos conversar", disse Ricardo com uma voz séria. "Descobri algo importante. Cláudia está planejando um último golpe para tentar reverter a situação. Ela quer tomar medidas drásticas e pode tentar algo contra vocês." O coração de Sofia acelerou ao ouvir as palavras de Ricardo.
Ela e André se encontraram com ele em um café próximo, onde Ricardo explicou que Cláudia estava organizando uma nova campanha para se limpar das acusações e tentar retomar o controle de suas propriedades e influências. Ela está tentando desacreditar a reportagem que fizemos e manipular a opinião pública de novo, explicou Ricardo. Se ela tiver sucesso, pode criar uma nova ameaça para vocês. Precisamos agir rapidamente para garantir que isso não aconteça. Sofia e André estavam novamente em uma posição vulnerável, mas a determinação de lutar por sua nova vida estava mais forte do que nunca. Eles decidiram colaborar com Ricardo para desmascarar qualquer tentativa de manipulação por parte de Cláudia. Era uma luta contínua, mas eles estavam preparados para enfrentar mais uma batalha. Nos meses seguintes, a pressão aumentou. Cláudia tentou usar suas influências para desacreditar Ricardo e seus aliados, mas eles estavam prontos para contra-atacar. A luta foi feroz e exaustiva, mas a verdade continuava a prevalecer. Finalmente, após meses de tensão e adversidades, a situação começou a se estabilizar. Cláudia foi forçada a se retirar da cena pública, e a família Varela começou a enfrentar as consequências de suas ações. A luta foi difícil, mas a determinação de Sofia e André em proteger sua nova vida e garantir um futuro para seu filho foi recompensada. Enquanto o mundo se estabilizava ao redor deles, André e Sofia estavam finalmente começando a sentir que poderiam respirar aliviados. No entanto, o confronto final com a família Varela ainda estava por vir, e o destino de todos estava prestes a ser decidido. A nova estratégia de Cláudia havia falhado, e a pressão pública havia virado contra ela. No entanto, ainda havia um último golpe que ela estava planejando. Ela havia encontrado uma maneira de reverter a situação a seu favor, e estava se preparando para um último confronto. O dia do confronto chegou e foi marcado por uma série de eventos dramáticos. Cláudia organizou uma coletiva de imprensa na qual tentou limpar sua imagem e desacreditar Sofia e André. Ela fez acusações severas e tentou criar uma narrativa que colocasse Sofia como a vilã e ela como a vítima. André e Sofia sabiam que precisavam agir rapidamente para contra-atacar. Eles prepararam uma coletiva de imprensa própria, onde apresentaram todas as evidências que haviam coletado sobre a corrupção e manipulação de Cláudia e Gustavo. O objetivo era expor a verdade de uma vez por todas e garantir que a justiça prevalecesse. Durante a coletiva de imprensa, Sofia e André estavam visivelmente nervosos, mas também determinados. Com a ajuda de Ricardo e de seus advogados, eles apresentaram documentos, depoimentos e evidências que mostravam claramente as táticas desonestas da família Varela. O confronto foi intenso, com Cláudia tentando desesperadamente desacreditar as provas e desviar a atenção. A batalha verbal foi um jogo de alto risco, com cada lado tentando dominar a narrativa. O clímax chegou quando um dos advogados de André apresentou um documento crucial que ligava diretamente Cláudia e Gustavo a uma série de transações fraudulentas e subornos. A revelação foi um golpe devastador para a família Varela, e a opinião pública se virou rapidamente a favor de Sofia e André. O desfecho foi marcado por uma série de reações dramáticas. Cláudia, agora desmascarada e enfrentando acusações sérias, foi forçada a se retirar da vida pública. A família Varela enfrentou um colapso financeiro e reputacional, e suas influências começaram a desaparecer. Com o fim do confronto, Sofia e André puderam finalmente começar a reconstruir suas vidas sem a sombra constante da ameaça. A exposição pública de Cláudia e Gustavo trouxe uma sensação de alívio e justiça, permitindo que eles se concentrassem em seu futuro e no futuro de seu filho. A nova casa se tornou um lar acolhedor e cheio de vida. Sofia continuou a trabalhar na livraria e encontrou uma nova paixão ao se envolver em projetos de leitura e educação para crianças. Ela se tornou